Muito bem, amigos, amigas, todos que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Lembrando, o canal do YouTube aí com falta pouco, né? Mas quase 3 mil inscritos. E, claro, queremos aumentar cada vez mais. Um canal aí feito por pessoas que pensam, defendem os ideais de esquerda, feito para as pessoas que também defendem os ideais de esquerda, mas, claro, convidamos também aqueles que não necessariamente são dessa mesma linha político-filosófica, mas, quem sabe, não mudam aí de ideia, né? E na pegada eleitoral, agora 2022, a gente ainda tem que tomar cuidado com os termos, né? Candidato, pré-candidato. Estou recebendo aqui o pré-candidato Altino da CSP com Lutas, o Altino do PSTU, que é o pré-candidato pelo partido, né? Pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, ao governo do estado de São Paulo. Altino, primeiramente eu passo o bastão aí para você fazer uma breve apresentação, né? Fica à vontade. Tá bem, eu sou da CSP com Lutas, da Direção Nacional da CSP com Lutas, também aqui da CSP com Lutas São Paulo, que é uma central sindical e popular, Ação Nacional de Luta. Sou um dos coordenadores do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Agora, essa última gestão que está agora, são 3 coordenadores, eu sou um deles. Já fui presidente do sindicato também, e sou do PSTU, e estou como pré-candidato aqui para o governo de São Paulo. Sou maranhense, de São Luís do Maranhão, morei muitos anos em Pernambuco, também fui do Sindicato dos Químicos, trabalhador de indústria química de Pernambuco, e lá também, quando era mais jovem, fui presidente do sindicato de lá, do Sindicato dos Trabalhadores de Indústria Química. Maravilha. Então, com esse resumo biográfico, né, aí sobre o Altino. Altino, bom, eu falei aí no particular, né, mas agora já em público, prazer aí conhecê-lo, porque como eu havia dito, nós do podcast Mesa de Debates, para quem já vem nos acompanhando, já sabe aí um pouco mais da pegada, não são todos os pré-candidatos e futuramente os candidatos, né, propriamente, que serão chamados. Nós estamos fazendo uma peneirada mesmo, né? A proposta aqui é justamente chamar os candidatos, os pré-candidatos do chamado bloco da esquerda, não necessariamente socialista, mas aqueles que se identificam com ideias divergentes da direita e da extrema-direita. Eu falo isso até para também dar uma ilustrada para aqueles de fora que estejam aí nos acompanhando. Altino, uma coisa que chamou a atenção, né, e até dar uma boa conversa que você agora como um pré-candidato ao governo de São Paulo, né, uma coisa que acho que não podem negar é que você tem vivência, né? Quer dizer, tanto na questão política sindical e também de conhecer o Brasil, né? Quer dizer, alguém que saiu lá do Maranhão, viveu também em Pernambuco e agora está em São Paulo, agora entre aspas, né? Já há um tempo está em São Paulo, né? O que você traz assim com você, né? O que você diria assim que você traz com você, né, com essa experiência toda, essa vivência toda? Eu saí do Maranhão, a gente morava na Coab lá, Coab 3, para quem São Luís do Maranhão, quem conhece lá a região. Minha mãe é professora, meu pai é bancário, já estão idosos, e na época tinha chance de promoção, de melhoria de vida. Os trabalhadores nordestinos têm um pouco disso também, de tentar melhorar de vida, e vão correndo para lá e para cá, que é isso devido à crise, à situação toda. E a gente foi para Acre. Eu tinha 10 anos, aí com 12 a gente foi 10 aos 12 eu morei no Acre, depois minha mãe tentou também melhorar de vida, foi para Pernambuco, e foi parte da minha adolescência, minha fase adulta foi em Pernambuco. Aí quando eu era do Sindicato dos Químicos, por causa das mobilizações, das greves e tal, a fábrica que eu trabalhava inclusive fechou, e lá eu não arrumava mais emprego e eu vim para São Paulo. Eu sempre tive, desde adolescente, uma percepção de que
eu achava equivocado os grandes bilionários, os milionários, as grandes empresas tomarem conta de tudo, e eu achava que o correto era a gente enfrentar isso, de frente. Uhum. Então, eu tentei organizar com aqueles grupos, aquelas pessoas que tinham acordo com isso. Os trabalhadores, quando lutam, fazem greve, e em Pernambuco a gente fazia muita greve, porque era um sindicato de várias... E ainda era final de ano, a nossa data base era novembro, então era muito comum durante o ano ter greves, porque falta salário, atrasa isso, a fábrica ameaça de fechar, então sempre tinha mobilização. Na época eu fui até presidente do sindicato com 21 anos. O que acontece, essa experiência de mobilização, de enfrentar a patronal, de negociar, ver as saídas, a gente foi vendo também movimento da maioria da população. Então, eu sempre me identifiquei, vamos dizer assim, com os de baixo, que eu também sou um deles, e a gente tentar sair, que eu entendo, a gente dessa escravidão moderna. Então, a nossa intenção, meu intuito e das organizações que eu participo, no caso do PSTU, é a gente enfrentar a riqueza deles, tirar a riqueza deles e distribuir para a maioria dos trabalhadores. Eu chamo isso de socialismo, historicamente se chama de socialismo, só que hoje o nome socialismo também já está deturpado, qualquer um se reivindica socialista, quando você vai ver exatamente o que a pessoa defende, não é bem o socialismo que ele divulgou, na verdade é Uhum. outra coisa. E aí o Bolsonaro, que já é o outro extremo, qualquer um que não é Bolsonaro é comunista, então vira uma confusão. Então, eu defendo o socialismo, que significa, sim, mexer com a riqueza, tirar a riqueza. As grandes empresas, as grandes terras seriam na mão dos trabalhadores. Isso só é possível com uma revolução socialista. Então, esse é o meu pensamento básico, por isso que eu milito, me organizo. Esse é o esforço grande que a gente tem. Não é fácil, mas eu acho melhor do que achar que com as migalhas da sociedade capitalista a gente vai resolver a nossa... Historicamente não foi assim, a prática recente não foi assim, e, na minha opinião, o futuro não será assim. Se continuar essa sociedade da forma como está, a classe trabalhadora, a grande maioria, vai penar muito. E é essa tentativa de sair desse sofrimento que a gente precisa mudar, indo à raiz da questão. Maravilha, Altino. Pegando aqui outras questões, a sua formação propriamente, você trabalhou em setores diferentes, né? A sua formação Sim. propriamente é em quê? Eu sempre fui operador de máquina da indústria química e operador de máquina no metrô, que eu sou operador de trem. Mas eu depois, com receio até de ser demitido do metrô, porque cada das greves, mobilizações sempre tem um risco, aí Uhum. eu me formei em matemática, me formei em matemática na USP, licenciatura para ser professor. Legal. Na verdade, eu juntei ao agradável, porque como eu sempre fui apaixonado por matemática, então quem me conhece aí, a gente sempre está, além de falar de política, de, sei lá, de outras coisas, de diversão, uma das coisas que me diverte é matemática, então eu aproveitei a deixa e me formei para, caso tenha a possibilidade, eu possa ser professor também. Matemática é bacana pra caramba também, até quando a gente aprofunda aí na matemática, né, a gente vê que o termo ciências exatas chega uma hora que começa a perder o sentido, né, porque tem tanta coisa, tem tanta doideira É, aí na matemática, né? e a matemática trabalha também com a não exatidão, com o aproximado. Então, é bem interessante, que até o termo ciências exatas tem uma... Depende do que você está falando com isso, mas é Uhum. bem interessante. Ter Eu, mágica de matemática, eu brincadeiras, jogos. pesquiso, gosto de ler a respeito, mas a própria questão do número pi, entre outros, Sim, eu sim. até hoje eu me surpreendo assim, eu tento entender exatamente o porquê que descobriram aquilo, como que chegaram naquela conclusão, né? São coisas Sim. realmente fascinantes. Mas um tema que a gente pode conversar aí, né? Dar uma prosopopear um pouco num outro momento, né? Mas voltando aí Sim. propriamente para o Altino, né? O Altino do PSTU, da Conlutas. Você sempre foi desse partido político, Altino? Ou você Sim. entrou por outras áreas? Não, eu sempre fui do PSTU, eu ajudei a fundar o PSTU, só que eu era antes do PSTU, e eu era de um grupo chamado Convergência Socialista, que militava dentro do PT, antigamente, Uhum. 88, 9, 90, nesse período aí. E depois nós rompemos com o PT, na época que o PT não queria, aí faz parte da história, e é engraçado essa história, porque os livros de história dizem outra coisa, mas na época nós fomos expulsos,
e também a gente sabia que ia ser expulso por isso, mas a gente não quis mudar de opinião, que era que foi proibido pela direção nacional do PT, que estava o Lula e outras figuras, que era não poderia fazer campanha pelo Fora Collor. Não aceitou, e nós fomos expulsos porque a gente não aceitou essa disciplina interna, apesar de ser um partido de correntes também, mas a gente não aceitou essa disciplina. Depois o PT aparece nos livros de história como um partido que puxou o Fora Collor. É engraçado isso, né? As contradições da vida. Porque depois que pegou, queria ser pai do negócio, né? Mas na época que o PSTU, ou melhor, a Convergência Socialista, que veio a ser o PSTU, quis puxar o couro, foram os primeiros a serem tirados do partido, né? Exatamente, porque a lógica deles era: não tentem tirar um governo, porque vai que a gente vira governo, a gente não quer ser tirado, entendeu? E a nossa lógica era outra: se os trabalhadores, a população não gostarem de governo, eles têm o direito, sim, de se mobilizar e tirar o governo. Eu já vou mais para frente aí entrar na questão do PT, né? Mas nas suas idas e vindas aí, você falou, por exemplo, de Pernambuco, também a sua fala com relação aos partidos ditos socialistas. A gente sabe que o PSB, né, tem uma forte influência em Pernambuco, Miguel Arraes e toda a sua família, né? Eu imagino que vocês tenham tido fortes embates, né, com o Partido Socialista Brasileiro, né? Sim, sim. Eu me lembro quando o Arraes foi governador, teve greve de professores, se enfrentou com a repressão da polícia. É engraçado, porque parte dessas figuras, que inclusive em algum momento no passado foram reprimidos também pelos governos, você vê a vida como dá muitas voltas e as contradições aparecem, porque aí depois esses mesmos governantes aparecem reprimindo as mobilizações do povo, dos trabalhadores em particular. Porque, no final das contas, eles eram contra a ditadura, que também lutávamos contra a ditadura. E era correto se juntar, como diria alguns, com Deus e o diabo para poder derrotar a ditadura, mesmo com quem você não concordasse. Agora, depois que veio a democracia, essas mesmas figuras, quando eles chegavam no poder, eles reprimiam também as mobilizações, porque, na verdade, neste caso, eles viraram gestores do próprio capital. Então, as Forças Armadas são necessárias para qualquer Estado. Se tem uma coisa que um Estado tem, são as Forças Armadas para poder controlar a maioria da população, porque exatamente as contradições vêm e eles precisam de uma força armada para poder conter a maioria que, vamos dizer assim, os de baixo, porque se você olhar e for enumerar, os de baixo são a ampla maioria. Então, conter através da ideologia da cabeça, dizer não mude, não faça isso, acredite em outras coisas, mas também na porrada, na violência, na repressão. Isso é bem comum. Vocês buscavam, através do grupo, do sindicato, do PSTU, tentar instruir, acho que não é o termo correto, esclarecer para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para a sociedade em geral, essa enganação, vamos dizer assim, que o PSB pernambucano, o PSB de uma forma geral, a família Arraes representava com o termo socialismo ou mesmo o termo progressista, seja lá que nome queira dar, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando era muito jovem, eu também me autodefinia socialista como forma para essa mudança que eu digo para você, porque eu acho que a riqueza, se nós produzimos a riqueza, não faz sentido essa riqueza ficar na mão de um punhado de empresários bilionários, que é o que acontece hoje. Se essa riqueza fosse distribuída, de fato, nós resolveríamos o problema. Por quê? Porque a gente poderia pensar em dar várias condições, você evitaria desperdício de mentes, de pensamentos, de mão de obra, a gente poderia trabalhar menos e ter ou seja, um outro mundo, uma outra possibilidade. E essa experiência só teve algo próximo no início da Revolução Russa. Tanto é que a Revolução Russa até hoje virou ainda é uma lembrança, um fenômeno, mudou o mundo de fato. As referências, até as comissões internas de prevenção de acidente, as CIPAs, que tem várias empresas, fábricas e tal, veio daquele período. Por quê? Porque como tinha muitos acidentes nas fábricas europeias e a turma tinha medo que isso pudesse gerar uma revolução, começaram a amenizar a dor, vamos dizer assim, que é o tal depois veio na Europa o bem-estar social,
para tentar amenizar, para evitar que houvesse um processo revolucionário e isso derrubasse a burguesia, os patrões. Os nomes é uma coisa incrível, porque parece filme de ficção, se você olhar assim a dedo. Os comunistas não são comunistas, os socialistas não são socialistas, e que a turma diz que é um país comunista, mas é um dos capitalistas mais bárbaros, como é a China. Então, é uma inversão. Então, na verdade, muitas vezes, talvez o que menos se importe hoje, de acordo com o que se diz, seja o nome. Era bom perguntar o que a turma defende de fato. Por exemplo, se você perguntar para um colega nosso, um companheiro nosso de luta aqui, sindical e tal, por exemplo, do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, ele vai dizer, eu defendo o nacional desenvolvimentismo, que é o quê? Os empresários junto com os trabalhadores desenvolver o país e, com isso, distribuir um pouco de renda. Mas isso não é comunismo. Então, não sei por que o cara se dá o nome de comunista, entendeu? Aí o comunista, não, um dia lá no futuro, não sei o que, Marx não foi nada a ver com isso, Lenin não foi nada a ver com isso, entendeu? Lenin e Marx propunham mudar a sociedade. Aí tem que ver a correlação de força, se tem condições, não tem condições, tal. Mas não tinha um projeto de vamos desenvolver o país junto com a burguesia, porque nós vamos ficar bem todo mundo. Não saiu, essa ideia não é de Marx, isso é uma ideia, inclusive, da burguesia e de alguns partidos que ainda se vinculam à classe trabalhadora. Então, isso é uma confusão. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, o que a RAIS tem a ver com isso? Eu não sei o que o cara diz que socialismo é uma outra coisa, entendeu? Por exemplo, o que a Alckmin tem a ver com isso? A Alckmin acabou de se filiar ao PSB há pouco tempo e está agora, fez um casamento com Lula. O que tem o socialismo a ver com o Alckmin? O próprio governo do PT, o que o PT tem de socialista? O Lula, nesse sentido, o Lula é honesto. O Lula falou, eu não sou socialista, nunca falei que era, e eu não sei porque vocês me perguntam isso. Isso é um fato. Não alterou nada. A Odebrecht continuou Odebrecht, o Banco Itaú continuou o Banco Itaú, o Bradesco continuou o Bradesco, as multinacionais continuaram multinacionais. Pelo contrário, o próprio Lula disse na época que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como na vida dele. Ele começou a chamar de amigos latifundiários, de heróis, inclusive. Então, é uma outra relação. Até eu brinco também, se isso é socialismo, se isso é comunismo, se a China for comunista, com aquela desgraça que é e sofrimento para a classe trabalhadora, eu não sou comunista. Na verdade, eu sou comunista, mas não isso que eles dizem. Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, nós queremos distribuir a riqueza. Nós não queremos aumentar o sofrimento da classe trabalhadora. Isso não é comunismo, isso é capitalismo mais bárbaro. Então, os termos, faz parte da disputa a gente explicar o que a gente quer. Você quer fazer o quê? Qual é o teu projeto? Meu projeto é, sim, mexer, botar o dedo na ferida dos grandes empresários e da burguesia nacional e internacional. Isso é difícil? É difícil. É impossível? Na minha opinião, não é impossível. Para começar, já teve um exemplo histórico. E na vida, na história da humanidade, tudo aquilo que parecia impossível, depois vai com uma velocidade muito grande, mas a gente tem que preparar. Agora, é garantido que isso vai ocorrer? Não é garantido, tanto é que a gente luta e se organiza. Por isso que a gente faz, inclusive, participa de organizações, partidos com este objetivo. Mas eu prefiro fazer isso, sabendo que é difícil, do que me enganar e achar que supostamente estou lutando pelo socialismo e comunismo, e, na verdade, eu estou sendo apenas refém dessa própria sociedade escravagista dos tempos modernos, vamos dizer assim. Altino, no metrô de São Paulo, onde você também tem bastante conhecimento, experiência aí, inclusive é diretor e já foi presidente do sindicato, a gente sabe que é uma categoria importante, né? Vide o caos quando para, mas uma coisa que eu digo assim, enquanto alguém que também sofria, né? Pela falta do transporte público, porém apoiava a luta da categoria. Uma coisa que eu sempre achava estranho era, e isso até já é um estopim aí para o próximo assunto, né? Que aliás o próprio PSTU está defendendo, a questão da unificação de greves, né? Porque eu falo isso até na época que eu morei em São Paulo, era bastante comum, um mês era a greve dos metroviários, mas aí a população male tinha o ônibus e o trem. Depois era a greve do trem, mas a população tinha o metrô e tinha o ônibus. Depois era a greve do ônibus, mas a população tinha, né? Quer dizer, era uma coisa assim, era ruim por um lado, mas também não era algo assim que causasse muito barulho, né? Então, eu sentia falta, né? Até comentava com os colegas de outros movimentos, assim, também, por que não unificar as greves, né? Por que os sindicatos não se conversam melhor com isso? Né?
Na verdade, nós já tentamos várias vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, tentar, por exemplo, unificar com os ferroviários. Aqui é que, quando a gente vai vendo nos detalhes, tem muita confusão. Mas o primeiro é que é correto, deveria se unificar sim, particularmente o setor de transporte, mas não só o setor de transporte. Deveria unificar, por exemplo, os servidores do Estado. Por exemplo, eu participei de uma manifestação hoje do Judiciário Estadual, que estão brigando lá para o tribunal, o TJ, para poder garantir que eles não propunham nada, depois propuseram 5 e pouco, agora propuseram 10, mas eles querem 37,47, que é as perdas que eles tiveram, que eles estão há 4 anos, eu acho que sem reajuste salarial. O que acontece? Se tiver greve deles, se tiver greve de outras categorias do Estado, na minha opinião, todos deveriam se unificar e tentar fazer uma campanha comum, inclusive exigir do governo e tal. Então, hoje no Brasil, está tendo greve dos garis do Rio de Janeiro, que é uma greve fortíssima, importante. O sindicato nem está alinhado exatamente com a greve, porque o sindicato não quer fazer a greve, mas a categoria fez a greve. É uma greve muito, muito forte, ataca os grevistas. Teve greve dos rodoviários de São Luís do Maranhão, teve greve dos rodoviários, dos motoristas do Rio de Janeiro. Está tendo greve nesse momento no metrô de BH. Teve greve de professores, então tem várias mobilizações. O correto era as centrais sindicais, os sindicatos, tentar uma pauta comum, se unificar nesse processo, inclusive ver a possibilidade de fazer uma greve geral. Mas, infelizmente, a grande maioria das centrais sindicais, as mais fortes, não tem essa visão, não tem essa unificação. E hoje, na minha opinião, estão presos no calendário eleitoral. A única preocupação deles é como eleger os parlamentares, os governantes, não estão tão preocupados com a própria pauta do qual dizem defender. Ou, quando apresenta uma pauta, é uma pauta, como eu estava falando anteriormente, me referindo aos comunistas que não são comunistas, eles defendem uma pauta nacional desenvolvimentista, ou seja, é como se fosse uma pauta da Fiesp com viés de trabalhador, entendeu? Ver o país, porque todo mundo vai crescer, o bolo vai crescer e todo mundo vai ganhar. E não é assim que é a vida. Mas esse é um problema. Aqui em São Paulo, por exemplo, eu tentei, na época que eu era presidente do sindicato, a gente tentou chamar os ferroviários, eu participei pelo menos de 2 sindicatos de greve, de mobilização, de assembleias dele, mas são 3 sindicatos para a mesma empresa que era a CPTM. Tinha o Sorocabana, o do Centro, que é chamado São Paulo, e o da Leste. Inclusive, uma vez o Ministério Público me chamou, porque supostamente eu estava tendo formação de quadrilha, e o raciocínio do Ministério, na época, era exatamente porque eu estava tentando fazer campanhas em comum com os ferroviários. E eles falaram, isso é formação de quadrilha. Eu falei, até brinquei com eles, olha, se formar quadrilha é chamar os trabalhadores para lutar junto, pode me prender, porque eu acho que é correto mesmo os trabalhadores se unificarem para poder lutar, porque o nosso poder de força era maior, teria mais repercussão, mais peso. Mas muitas vezes não é tão fácil, porque as datas bases são diferentes, tem vários meandros, o tribunal e a própria patronal tenta dividir a categoria. A patronal tenta dividir as categorias, uma não unificar com a outra. E dentro da própria categoria, muitas vezes também tenta dividir. Tenta separar os engenheiros do resto da categoria, tenta separar os técnicos, tenta separar a parte administrativa, às vezes tenta jogar o trabalhador mais velho contra o mais novo, e assim eles sempre tentam dividir a própria classe trabalhadora. Por isso que eu tenho quase um bordão. Eu digo assim, todo mundo que fizer greve, todo mundo que se mobiliza, a gente deveria apoiar, porque são os de baixo, tentando sobreviver. Então, por exemplo, se eu vejo um sem-teto, um sem-terra, lutando por uma terra, por um local de trabalho, alguém tentando ocupar uma terra para poder plantar, ou eu vejo um gari do Rio de Janeiro, que eu não conheço direito, no caso dos garis em particular eu até conheço, mas que você talvez não conheça, eu acho que o sentimento de solidariedade é o mesmo. Eu faço até referência com a escravidão. Se eu vejo um escravo fugindo, eu, como escravo, eu sou simpático, no mínimo eu sou simpático com ele. Eu ajudaria a ele fugir. Não seria eu que ficaria torcendo contra, muito pelo contrário. Se eu pudesse dar uma força e depois me preparar para fugir também, essa era a nossa saída. Então, eu, quando vejo todos os trabalhadores dos aplicativos lutando, eu acho bonito, correto, e a gente faz de tudo, daquilo que for possível das nossas mãos, a gente poder tentar, primeiro, unificar as lutas, como você falou, mas também ver como eles podem sair vitoriosos desses processos. Mas lembrando que, às vezes, você ganha e, na sequência, você perde. A gente pega um reajuste e a inflação depois come. Você ganha alguma coisa, aí depois os caras pegam metade do orçamento do Brasil só para os banqueiros. Você consegue uma coisa, aí vem o danado do Dória e faz um reajuste lá, agora não sei se você soube da Artesp, deu 9.500% de aumento de um valor lá para a CCR. Saiu de 36 milhões, vai para bilhão. O número 9.500% me impressionou bastante. Eu até brinquei, eu gosto de número, mas 9.500% é quase inimaginável. Eu até falei, tira os 9 mil, me dá 500% para a nossa categoria que a gente aceita. Tem algo estranho aí, né? Tem.
Você, né, no caso, pré-candidato, a gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe, como se diz, temos que ser, não é querer desmerecer nem nada, mas a gente tem que ser realista, né? A gente sabe que em qualquer pesquisa, evidentemente, o PSTU não está ali entre os primeiros, né? E ele sabe disso, né? Vocês sabem disso, Sim, sim. mas enquanto candidatos, né, a proposta isso faz parte da proposta de vocês, inclusive unificar as greves, né? Porque todos os candidatos, principais candidatos, sejam eles da esquerda, da dita esquerda ou da direita, é sempre aquele discurso muito bonito, né? Tudo vai ficar bem, patrões e trabalhadores vão se entender, mas infelizmente, né, a gente não precisaria nem recorrer a Marx, né? A gente vê diariamente que isso não acontece, né, Altino? Eu vou dar um exemplo agora. Nesse momento, estava tendo mobilização de professores lutando contra o aumento da passagem também lá em Belém, certo? E o prefeito é do PSOL. E o Uhum. prefeito enfrentou as manifestações, inclusive, muitas vezes, os próprios militantes do PSOL que estão nas greves, entendeu? Então, essa é uma realidade. Qual é a sua opção enquanto governo? Por isso que é muito importante você optar. Vou dar um outro exemplo também de nomes, que é muito interessante. PT, Partido dos Trabalhadores. Eu fui do PT no passado, quando eu era da Convergência Socialista. É um partido que nasceu, em tese, para defender os trabalhadores. Só que na reforma da Previdência, por exemplo, no governo Lula, ele atacou os trabalhadores. Por isso que parte dos deputados da época não aceitaram votar na reforma da Previdência, e aí acabaram sendo expulsos e saíram do PT e viraram, transformaram no PSOL. Aí depois o PSOL volta e fica meio que a reboque do PT. É interessante essas movimentações, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesta sociedade, ainda mais em crise como nós estamos, uma crise econômica violenta, com pandemia, com tudo que está colocado, quem for o gerente de plantão desta sociedade, inevitavelmente, se não se enfrentar com os grandes empresários, ele vai ser o cara que vai enfrentar as mobilizações, porque os trabalhadores vão lutar, vão se mobilizar de diversas formas. E se o cara não for meter o dedo na ferida, ele vai acabar enfrentando, se colocando contra os próprios trabalhadores. Isso aconteceu com o PT, isso aconteceu agora com o prefeito de Belém, o Edmilson, do PSOL. E eu vou dar um exemplo mais real, mais próximo da gente aqui, que inclusive é simbólico para mim. Eu estava em 2013 nas manifestações contra o aumento das passagens. Como a turma dizia, não era só por 20 centavos. 20 centavos era o estopim. Mas era uma luta contra o aumento das passagens. Todo mundo muito bravo com tudo, com falta de saúde, educação, tudo estava acumulado e o aumento da passagem ninguém aguentava mais. Na época, o prefeito quem era? O Haddad, do PT. Uhum. E quem era o governador? Era o Alckmin do PSDB. E os dois combinados botaram a tropa de choque para atacar, e eu era um dos que estava organizando as manifestações, sendo metroviário. Na época, eu era presidente do sindicato dos metroviários de São Paulo. E detalhe, na época também, a Dilma também colocou à disposição a tropa, a Força Nacional, caso precisasse. Então, era interessante, nós enfrentamos essa turma. Depois, as consequências de 2013, aí tem vários debates envolvidos aí. Agora, o que eu quero dizer, nós enfrentamos dois governos que, por acaso, agora, que eram inimigos mortais, agora são casados, né? Agora o Alckmin é casado com Lula. Então, é muito interessante. E outra, independente de qualquer coisa, por que o Haddad não se colocou a favor das manifestações e disse, da minha parte eu tiro o aumento? Da minha parte, inclusive, eu vou fazer um projeto para reduzir a tarifa. Por que ele não fez isso? Inclusive, no dia que eles recuaram do aumento da passagem, porque primeiro reprimiram, aí acharam que a repressão ia funcionar. Quando não deu certo, aí eles tiveram que recuar. E eu me lembro até hoje, a gente preparando as manifestações, descemos de um prédio lá que estava no primeiro andar, a turma vai sair na televisão, vamos ver, todo mundo desceu para ver. Aí era uma cara impagável do Haddad e do Alckmin dizendo, a turma não entendeu o que a gente estava querendo fazer, não sei o que, uma cara de bravos, e tipo assim, tá bom, vamos tirar os 20 centavos. E um dos mais bravos era o Haddad, incrível, né? Porque você esperava, no imaginário do povo, você imaginava uma outra opção, e não foi essa opção que eles fizeram. Eu, como que vocês lidam, né? Claro que outros partidos também têm esse problema, mas sem citar nomes, eu tenho muitos amigos, né? Parentes, aí, enfim, colegas conhecidos que é o famoso balaio de gato, né? Como a gente chama.
pega tudo que é vermelho, né? E coloca no mesmo liquidificador, bate, fala que é esquerda, fala que é PT e, portanto, na cabeça deles não presta. E o próprio PSTU acaba muitas vezes sendo, digamos, vítima disso, né? Sim. Como que vocês vão buscar nesse momento eleitoral, nesse momento pré-eleitoral? E, claro, ao longo das lutas, né, de uma forma geral, tentar desvincular, mostrar que existem esquerdas e esquerdas, né? Não, esse é um tema interessante, porque, primeiro, que a ignorância do Bolsonaro e de uma galera dos bolsonaristas, né, é uma mistura de ignorância e, na verdade, de intimidação. Todo mundo que não é espelho é comunista. Então, sei lá, o Fernando Henrique virou comunista. Daqui a pouco o Alckmin vai virar comunista. Todo mundo é comunista. Quem não é ele é comunista. Só que os ditos comunistas não reivindicam o comunismo. Porque, como eu te falei, nem o Lula disse que é socialista. O Lula até brinca com isso. Eu nunca falei que era algo parecido. Vocês que dizem, eu não sou. Eu quero só conviver bem com os grandes empresários, acabou, é só isso. E ninguém pode acusar o Alckmin de comunista, né? Isso não faz o menor sentido. E nem os comunistas que se dizem comunistas, quando a gente vai olhar direitinho, não é bem isso. Então, na verdade, a pergunta é outra, o que cada um defende. Eu acho que é mais fácil, porque aí você consegue identificar quem é quem. Eu te falo, nós achamos, por exemplo, que os interesses dos trabalhadores, dos grandes empresários, são irreconciliáveis, não tem uma coisa a ver com a outra. Por exemplo, eu não posso dizer que eu vou defender a maioria do povo brasileiro, dos trabalhadores, da população mais pobre, se eu disser que os banqueiros vão ficar mais ricos enquanto banqueiros, porque se eles ficarem mais ricos, significa que eles estão empobrecendo a maioria da população, não tem saída. Se os bilionários do mundo e do país aumentam sua riqueza, como tem as pesquisas que estão dizendo que na pandemia eles aumentaram a riqueza deles mais do que antes da pandemia, isso só pode ocorrer ainda mais num período de crise se a maioria da população sofrer. Porque, veja, se a riqueza do país está diminuindo de alguma forma por causa da crise e os ricos ficam mais ricos, só existe uma possibilidade. Significa que os pobres ficaram mais pobres. Então, essa opção de classe, você está do lado da classe trabalhadora, dos pobres, dos oprimidos, dos de baixo, contra os de cima, essa opção política, a maioria, mesmo da dita esquerda, não tem. A maioria da dita esquerda quer, no máximo, amenizar a dor. É o máximo que eles propõem. Nós, do PSTU, estamos propondo inverter a ordem. Por isso que, nesse sentido, nós não temos nada a ver com o PT. Por quê? Porque o PT não quer inverter a ordem. Não é à toa que o PT, logo de cara, procura talvez um dos caras mais ligados à ordem, como o Alckmin, que atacou Pinheirinho, por exemplo, aqui em São José dos Campos, de forma violenta. Isso é um cara da ordem, certo? Ou como era o José Alencar, o vice do Lula, para não falar que é só o futuro, mas o passado também, o PT, o Lula governou com um dos maiores empresários do país, que era de Minas Gerais, que era da Fienge. Isso era ordem. Então, o PT entrou completamente na ordem. O PSTU propõe inverter a ordem. Significa, nós vamos fazer de tudo para tirar dinheiro dos grandes empresários e distribuir para a maioria da população, num processo que culmine numa revolução socialista. O nosso propósito nas eleições é para dizer isso, dizer que os interesses dos trabalhadores, de um trabalhador da GM, não tem nada a ver com a direção da GM ou com os acionistas da GM. Os interesses de um trabalhador do campo que corta laranja, que é lá, por exemplo, de alguma cidade do interior de São Paulo, que corta cana, que trabalha nas usinas, não tem nada a ver com os donos da usina. Os trabalhadores, por exemplo, do transporte, das empresas de ônibus, da CPTM, das empresas privadas, nós não temos nada a ver os nossos interesses com a direção da empresa e com esses empresários. Porque é o contrário, por exemplo, se um grande empresário, o que ele quer? Ele queria mudar a legislação para tirar todos os direitos e pagar o mínimo possível. Essa é a lógica do grande empresário. E os trabalhadores que eles querem? A gente gostaria que a riqueza ficasse para a gente, pudesse trabalhar menos, ganhasse mais. Isso só é possível se você tirar a riqueza deles. Portanto, na minha cabeça, não faz sentido alguém dizer que eu vou defender o trabalhador até o fim e depois você procurar como seus aliados Natura, Banco Itaú, Bradesco, Volkswagen, Ford, Fiat. Não faz sentido. Se você olhar por esse aspecto que eu estou falando, você vai ver que, neste sentido, o Bolsonaro pega dinheiro dos empresários, o PT pega dinheiro dos empresários, o PSD pega dinheiro dos empresários, o PMDB pega dinheiro dos empresários, e até o PSOL resolver também entrar nesse ramo, quando se juntou com a rede, por exemplo, agora numa federação. Então, por lógica, todas essas organizações com diferentes maneiras de ver a sociedade, de maneiras de governar, mas todos eles entram na lógica de me alio com os grandes empresários, não tenho nenhuma preocupação com isso.
E o PSTU, por exemplo, pensa diferente. Nós não vamos fazer nenhuma aliança, nós não temos nenhum interesse, nem queremos, somos oposição a todos aqueles que querem governar para os grandes empresários. Tem diferença entre Bolsonaro e o PT? Tem. Mas de conteúdo, do ponto de vista de classe, eles resolveram governar para a burguesia os dois, cada um ao seu modo. Apesar de não haver economicamente, né, e do ponto de defesa de classe, né, do ponto classista da questão, apesar de não haver grossa diferença entre ambos, né, é claro que muita água ainda vai rolar, mas vocês pensam assim, internamente o partido, vocês já discutem internamente num eventual segundo turno, Bolsonaro e Lula, ou aqui pegando mais o governo de São Paulo, parece que pelas pesquisas está dando Haddad e talvez o candidato do Bolsonaro lá, o Tarcísio, né? Pelo menos pelas últimas pesquisas que eu vi. Vocês já discutem assim uma possibilidade de um apoio crítico ao PT ou precisa se manter afastado de ambas as correntes? Na última eleição presidente, a gente acabou votando no Haddad no segundo turno, como para não deixar o Bolsonaro ganhar, porque a gente não, porque o Bolsonaro tinha um risco de fechar o regime que a gente fala, que seria interromper as liberdades democráticas. Ele acabou não conseguindo, não que ele não tenha vontade disso, mas ele não tem, neste momento, força política ou mesmo apoio de parte dos grandes empresários com este projeto. Não quer dizer que não possa ter em algum momento. Nós vamos debater isso ainda. Nós também, o PSTU, construiu com outros agrupamentos, inclusive gente, inclusive, que tem relação com o PSOL, gente de outros movimentos, um polo socialista e revolucionário, exatamente para ter uma independência de classe. A gente apresentar nas lutas, e neste caso também, na nossa opinião, a proposta do PSTU para o polo também nas eleições, a gente apresentar uma saída que seja da classe trabalhadora contra os grandes empresários. Eu estou falando isso é uma ousadia, porque o mais comum seria a gente se render ao poder econômico e ao peso eleitoral que tem o PT. Então, isso era o mais comum, a gente ficar junto, colado com Alckmin e com Lula e companhia. O PCdoB fez isso, o PSOL está fazendo isso, a boa parte das organizações estão fazendo isso. E, inclusive, gente que tradicionalmente é da direita, o próprio Alckmin se juntou a esse processo. Nós não temos esse interesse, nós, pelo contrário, a gente denuncia isso. Isso é uma ousadia. Pagamos o preço porque, de fato, hoje a gente não tem um peso eleitoral forte. Mas a gente acha que, além da ousadia, é uma necessidade. Porque se nas eleições ninguém aparece como uma alternativa, de fato, da classe trabalhadora, que não se vende, não se rende aos grandes empresários, na verdade vai ficar como uma saída, a única saída do país, sempre buscar uma aliança com os grandes empresários, não é o nosso interesse, não é o nosso projeto de sociedade. Então, mesmo que a gente seja pequeno, mas a gente quer tentar ganhar os trabalhadores, os ativistas, para que eles pensem diferente. No passado, eu fui de uma geração que dizia que trabalhador não vota em patrão. Eu até brinco que o PT, se tem algum slogan, que trabalhador se junta com o patrão. Esse é o slogan do PT, não é à toa que chama Alckmin, não é à toa que chamou... O slogan dele é o contrário. O nosso slogan ainda é o anterior. Porque é um problema de classe, é um problema de luta. O pequeno empresário, dono de um botequinho, dono de uma mercearia, esse é um outro trabalhador tentando sobreviver, entendeu? Nós estamos falando de coisa grande, nós estamos falando de Volkswagen, Ford, nós estamos falando de GM, nós estamos falando de latifundiários que têm terras muitas vezes maior do que vários estados do país. Nós estamos falando de Itaú, Bradesco, nós estamos falando dessa turma, entendeu? Nós estamos falando dos caras que tomaram conta da Petrobras. A gente quer devolver a Petrobras para o povo brasileiro. Por isso que o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha está muito maior, deveria ser menos da metade se não pagasse dinheiro para os investidores, porque eles querem preço internacional, só que o trabalhador do Brasil ganha salário em real. Os caras, por isso que a lucratividade que eles deram para os investidores é absurda também. Então, a riqueza deles é necessariamente o aumento da nossa desgraça. E é isso que nós não temos acordo. E se nas eleições nós tivermos que ser pequenos, nós seremos, mas com o projeto de ser grande. Porque, do ponto de vista da lógica, nós estamos mais vinculados com a maioria da classe trabalhadora do que o PT. O PT, por lógica, está mais vinculado com os setores grandes dos grandes empresários do país. Porém, eles têm peso eleitoral. Aliás, o PSDB também tem peso eleitoral. Aliás, o Bolsonaro também tem peso eleitoral. Porque peso por peso eleitoral, a gente podia se vender para qualquer um deles. E nós não fazemos isso, porque nós temos uma outra opção.
E essa questão da outra opção, eu não falo só para você por ser do PSTU, mas também qualquer outro grupo que está defendendo o polo classista, né, o polo socialista, e até também incentivar que seja mais e melhor divulgado, porque é, a gente entende as contradições do sistema, né? A gente entende o que se passa na cabeça de cada um, até no atual momento que a gente vive, né? Mas é muito ruim, ao nosso ver, vamos chamar assim, grosso modo, a esquerda idealizar uma única figura, né? Um único ser como aquele que vai resolver os problemas do país, né? Que não resolveu, apesar de melhorias, de conquistas que a gente admite, né? Reconhece, mas que, grosso modo, não acabou com a desigualdade, né? Não fez a revolução, vamos dar nome aos bois, né? No passado, e não vai fazer agora, né? Sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Eu dei um exemplo desse numa assembleia, num debate que a gente teve nos metroviários, no Maranhão, não sei se você viu, viralizou na internet um garoto, eu acho que de 11, 12 anos, esqueci o nome do garoto agora, que ele achou uma árvore de Natal no final do ano, Ah, meio sim, sim. distorcida, uma de 20, 30 centímetros, e o fotógrafo fez, depois tentou pesquisar como era a família dele, e mostrou que ele morava com a mãe, e a família inteira ficava pegando restos das coisas, e na verdade ele já era uma geração bem depois, que tinha essa família, esse pessoal que cata lixo nesse mesmo local do Maranhão, já está há mais de 30 anos, 30, não lembro quantos anos já estão lá. Ou seja, eu até brinquei, passou pelos governos do PSDB, passou pelos governos do PT e entrou no governo Bolsonaro, e essa turma, essas pessoas, esses seres humanos, pegando lixo numa situação degradante para qualquer alguém que pense em humanidade. Eu estou falando isso porque isso é revelador, porque todos os governos passaram e todos eles continuaram, os meninos continuaram comendo lixo, pegando coisas do lixo. Essa é a realidade. Apesar de toda a propaganda, essa é a realidade. O país está cada vez mais agrário e menos industrial. Isso foi em todos os governos, desde o PSDB, PT e Bolsonaro agora. O Bolsonaro piorou, ok, mas todos eles fizeram a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo da Petrobras. Eu não entendo, ou melhor, eu entendo, mas eu não concordo que, por exemplo, você descobre o pré-sal. Quem descobriu foi a tecnologia brasileira. Os caras americanos, os estrangeiros, não queriam pegar o pré-sal porque diziam isso aí não dá para tirar. Aí a engenharia brasileira arrumou um jeito e conseguiu tirar o petróleo do pré-sal. Aí nessa hora, quem denuncia isso são os engenheiros da Petrobras, o governo brasileiro abre e diz, vou entregar para as multinacionais. Mas por quê? E isso foi no governo do PT. Se eu sou um nacionalista, não preciso nem ser socialista, um nacionalista, eu diria, ninguém taca aqui, é meu, é do nosso povo. Isso aqui é uma riqueza nossa. E com essa riqueza eu vou investir na educação para a gente, por exemplo, produzir trem para a metrô de São Paulo e para o Brasil inteiro e, quem sabe, até para a América Latina, ao invés de a gente importar tudo. A gente ia produzir carro, porque não tem uma indústria de carro no Brasil. Tem a Embraer, que era estatal, mas agora está dando dinheiro para empresário, mas também foi tecnologia nossa. Então, a gente podia industrializar o país com o dinheiro, os rendimentos da Petrobras. O que a gente faz? Dá para os estrangeiros, e todo o rendimento que vem da Petrobras vai para a mão desses investidores, a maioria internacionais. E aí a gente ainda é amargo de ter o preço do combustível mais caro, que depois aumenta o preço do arroz, do feijão, porque quase tudo é transportado no Brasil através de rodovia, através de caminhões com os combustíveis. Então, é incrível como você não pensa no básico. O PT, na minha opinião, o PT fez um governo liberal. Os meus amigos do PT, porque a gente tem amizade com vários e várias companheiros e companheiros, de verdade, o governo do PT foi um governo liberal. Com camisa vermelha, com estrelinha, mas liberal. Não é à toa que um dos maiores empresários do país, que foi José Alencar, se aliou com ele. Não é à toa que o Alckmin está se aliando com ele, porque o Alckmin não tem medo, porque não há por que ter medo. Entendeu? Porque vai ser o que ele está acostumado a ser. Mesmo jogo aí que a gente tem visto, tem acompanhado. O ouvinte aí, principalmente o ouvinte, vamos dizer, novato, né, deve estar estranhando. Pô, André, você está entrevistando um pré-candidato a governador e não está perguntando o que ele vai fazer pela saúde, pela educação, pela moradia, né?
Bom, gente, a pegada do canal, né, primeiramente é outra, né, e com todo respeito às outras emissoras, principalmente os meios de comunicação liberais, né, a Globo, a Folha de São Paulo, o Estadão, a Record, já vão fazer essas perguntas, né, se chamarem, né, se chamarem o Altino, se chamarem, enfim, os demais candidatos aí, sejam lá de que partido forem, né? Quer dizer, eles já vão fazer essa pergunta. Aqui a gente quer discutir a coisa um pouco além do que eu perguntar para o Altino se ele vai fazer 5 milhões de casas, 6 milhões de casas, até porque casa por casa a discussão é mais complexa, né, Altino? E aí eu até queria jogar também para você essa discussão, né? Como que provavelmente vocês não vão ser chamados, né? O que é muito triste, mas eu adoraria que vocês fossem chamados para os grandes debates televisivos, porque na verdade eu gosto dos debates, mas é impressionante como está cada vez mais chato, porque é um chover no molhado, é um mais do mesmo. Se você botar todos os candidatos e tapar a tela assim, bom, tudo bem, você pode identificar pela voz, mas se você colocar na tela preta, só ouvir a voz assim, ou só ler o discurso, você não sabe quem que é quem. Grosso modo, você não sabe, sabe, é um chover no molhado, assim, você pode botar o candidato do PT, do PSDB, do sei lá quem, e é uma pena que eles acabam não chamando quem... Eu não estou nem falando só do PSTU, né, mas de qualquer outro grupo, né, que põe o dedo na ferida, né, como vocês disseram. Eu gostaria muito de ser entrevistado, eu gostaria muito de participar, eu adoraria. Das poucas, não sei se você viu, mas a gente teve aquela entrevista na greve do metrô com o Bocardi, você chegou a ver? Não sei se você viu. Não viu? Deu uma viralizada um pouco, porque ele veio perguntar se achava justa, como é que ele achou que ele perguntou? Se você achava razoável fazer greve no meio da pandemia, se está todo mundo passando necessidade. Eu vi sim. Aí eu falei, não, eu acho, sim, é razoável, sim, porque os bilionários, de acordo com o G1 na época, né, tinha saído, eu tinha visto essa entrevista um dia antes, inclusive, eu falei na Assembleia dos Metroviários e ele me entrevistou de manhã, depois, logo após a greve, porque a greve foi de madrugada e tal. Isso foi em 2020, eu acho. E o que acontece? Eu falei que era porque, eu falei, como? Se os bilionários estão aumentando a sua riqueza no meio da pandemia, nada mais justo que os trabalhadores lutem para, pelo menos, repor a inflação. Então, se a pergunta é se nós somos privilegiados, a pergunta é outra. A pergunta é por que os bilionários aumentaram a riqueza no meio da pandemia às custas da nossa miséria? Então, se é para mexer, mexe no deles, não no nosso. Eu estou falando que isso, os caras podem até citar os candidatos em geral, mas eles não vão poder na fila. Vou dar um exemplo. Por que, por exemplo, o transporte, a gente não pode... Eu podia fazer um debate com esses candidatos aí, todos eles, por exemplo, a nível de São Paulo, do Estado de São Paulo. Governador do Estado, você vai congelar a tarifa do metrô e da CPTM, vai reduzir a tarifa e vai chegar a tarifa zero ou não? A maioria vai dizer não, ou vai fugir pela tabela no debate. Eu vou dizer sim. Eu quero falar, tá bem, mas você vai pagar como os trabalhadores? Porque eu sou metroviário, eu quero receber meu salário, eu não vou trabalhar de graça. Ninguém vai trabalhar de graça, pelo contrário. Digo, não, a maioria das pessoas que pegam 5, 6, 7 da manhã o metrô, como eu estou acostumado, vão fazer o quê nesse horário? Passear? Não, vão trabalhar para as empresas. A molecada que vai estudar, está estudando para quê? Para ser o trabalhador dessas grandes empresas. E uma parte vai para o shopping, para as lojas, fazer o quê? Consumir o produto dessas empresas. Portanto, a locomoção das pessoas está dando dinheiro, ou porque trabalha diretamente para as grandes empresas, ou porque vai consumir o produto das grandes empresas, ou porque vai estudar para um dia ser o famoso escravo moderno das grandes empresas. Portanto, os maiores beneficiários são as grandes empresas. Portanto, eles que arcam com o custo do transporte. A gente deveria taxar essas grandes empresas para arcar com o custo do transporte. Com esse custeio, a gente poderia, por exemplo, ampliar a malha metroferroviária de São Paulo, fazer interligação, seria uma novidade total. Eu estou falando, inclusive, desse ponto de vista, uma necessidade, inclusive, até para a sociedade burguesa hoje, brasileira, nem as tarefas delas eles conseguem cumprir. Porque isso aqui não é exatamente uma tarefa socialista, por exemplo, ampliar a malha metroferroviária do Estado de São Paulo e do país. É uma necessidade, inclusive, burguesa. É desta sociedade.
Mas nem isso eles conseguem, porque a burguesia brasileira é tão covarde que eles não têm coragem nem de resolver os problemas menores desta própria sociedade. Porque, por exemplo, eu falei com os técnicos e engenheiros aqui do metrô de São Paulo, nós temos capacidade técnica de produzir trens, só com a nossa turma aqui, eles falaram, temos. No máximo, a gente compraria um ou outro equipamento de fora, o resto a gente produz. Por que São Paulo, por exemplo, não poderia fazer uma indústria estatal de trens e ferrovias e a gente produziria aqui e dando certo, a gente espalharia para o país, inclusive para a América Latina, com preço ao invés de importar? Nós, no Brasil, temos a coragem de exportar minério de ferro e importar trilho. Isso é um absurdo, porque nós temos tecnologia para fazer trilho. É como se você exportasse trilho e importasse macarrão. Isso não faz sentido, entendeu? Tem alguma tecnologia? Tem, mas nós temos capacidade até de fazer avião. Na Embraer aqui em São José dos Campos, por que não temos capacidade técnica de fazer trens? Então, a gente poderia sair dessa... Eu estou falando, nem isso, esses candidatos, dos diversos que têm, nem essa tarefa básica, eles conseguem fazer. Por que nós não podemos mexer nos juros bancários? Por que não pode mexer na dívida pública? Para poder resolver o problema da maioria do povo. Isso poderia ser feito, mas significa botar o dedo na ferida. Eles propõem isso? Não. Vou dar um outro exemplo básico, democrático, que qualquer cara, na minha opinião, que não precisa nem ser socialista, democrático básico, poderia fazer, mas nenhum desses candidatos propõe. Por que a direção das empresas, todas elas não são eleitas pelos trabalhadores? Por que a direção do metrô de São Paulo não é eleita pela classe trabalhadora? Por que tem que ser indicado pelos governantes? Por que as escolas têm que ser dirigidas por diretores que não são escolhidas pela comunidade? Os professores, estudantes e alunos. Por que as delegacias e os delegados não são eleitos pela população? Como diz passagem, nos Estados Unidos também tem. São tarefas básicas, até democráticas. Nem isso os caras conseguem poder. Eles conseguem exatamente como você falou. Repetir, nós vamos ajudar a educação, vamos melhorar a saúde, só que não diz como. Ou quando o que diz não muda nada, entendeu? Uma brincadeira no manhã. Não contei essa piada, mas é porque é o famoso o que promete construir coisas. Aí eu tinha uma piada que era o cara... o candidato a prefeito na época e o assessor dele promete alguma coisa, eu prometo fazer uma ponte. Aí o assessor, não tem rio, eu prometo fazer um rio também. O negócio é prometer, entendeu? Como se diz, né, Altino, é rir para não chorar, porque realmente a coisa chegou no nível... E aqui o programa o canal Mesa de Debates é justamente para a gente... A gente fala da esquerda, né, da política de uma forma geral, mas um dos nossos intuitos aqui, do meu colega também, o Guilherme Soares, é fazer essa autocrítica, né? Até para também os setores que se dizem de esquerda, que estão aí com mais capacidade de participar da política, para eles também terem, sei lá, um senso de ridículo, né? Para ver o quão aproximado eles estão daquilo que eles criticam. Exatamente. Eles não são tão diferentes uns dos outros. Maravilha. Altino, estamos aí chegando perto aqui do fim, né? Mas acho que deu para o ouvinte, o telespectador conhecê-lo aí, ver um pouco das suas ideias, das ideias do PSTU e do pré-candidato ao governo do Estado pelo PSTU. Bom, eleições à parte, calendário de lutas, aí vocês estão na linha de frente, né? Sim, vai ter uma manifestação amanhã, dia 9, do Fora Bolsonaro, no Estado, no país. Aqui em São Paulo, às 14 horas, aqui na Praça da República. Vai ter algumas manifestações também no interior. Esse faz parte do processo de mobilização. Infelizmente, parte desses movimentos já estão presos no calendário eleitoral, não estão mais assim, com o foco de fazer grandes movimentações de rua, ou quando o fazem, na verdade, a serviço dos seus candidatos. Mesmo assim, a gente acha que é positivo, é progressivo, que a gente vá nessas manifestações enfrentar essa política genocida do governo Bolsonaro, Mourão, que é o seu general, e toda a turma de generais aí. É bom também, quando a gente fala de a gente entender a riqueza desses caras também, porque os generais já ganham muita grana para não fazer nada, e depois entram em ministério, entram nisso, entram naquilo, os caras estão fazendo a farra do boi, não é à toa que eles apoiam o Bolsonaro. Mas depois os outros candidatos também vão dizer, entre também no meu, mas na quantidade que entrou de militares no governo Bolsonaro, é algo impressionante. E o Bolsonaro realmente namora com essa ideia de
de uma nova ditadura e tal. Não conseguiu, e a nossa ideia é não deixar ele conseguir. Mas isso não quer dizer a gente se prender aos outros projetos patronais. Está tendo greve dos garis do Rio de Janeiro, está tendo greve em diversos lugares do país. Eu sou daqueles que é o seguinte, quando eu vejo uma greve, uma mobilização, eu apoio, porque é o sentimento de solidariedade. Eu sou solidário com os demais trabalhadores. Eu não sou solidário com, repito, com algumas empresas, qualquer uma dessas grandes empresas. Volkswagen, eu não sou solidário com a Volkswagen, com a Ford, com a Natura, com o Banco Itaú, Banco Bradesco, com o latifundiário, não são meus amigos, não sou solidário com eles, porque, pelo contrário, eles nos roubam. Eu quero tirar a riqueza que eles nos tiram. Eu não estou sendo injusto, eu só estou querendo devolver aquilo que eles nos roubaram. Essa é a realidade. Então, eu gostaria que a Petrobras fosse 100% nacional para que o preço do combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha fosse, de fato, o preço real. Isso diminuiria muito a inflação, melhoraria a vida do povo. Não é justo que a maioria do povo, por exemplo, comece agora, uma parte importante da população comece a cozinhar agora com lenha, porque simplesmente não tem a mínima condição financeira de comprar, por exemplo, gás de cozinha. Ou uma parte importante da classe trabalhadora está desempregada ou subempregada. Isso está errado. A gente poderia ter uma sociedade muito melhor para a grande maioria. Então, o nosso projeto e a nossa intenção nesse processo eleitoral é, primeiro, participar das lutas. A gente vai participar das eleições, inclusive para denunciar esse sistema, tudo que está colocado, mas nós queremos apoiar as lutas que estão no processo, mas também conscientizar os trabalhadores de que é necessário não só lutar. Lutar é fundamental. É na luta que você aprende, você conhece, você abre a sua mente. Mas também nós não queremos que os nossos amigos trabalhadores, nossos irmãos que estão lutando como os garis do Rio de Janeiro, depois fiquem presos na lógica de que, se eu eleger meu determinado candidato, a minha vida vai melhorar por si só, porque eles não vão, porque eles vão governar para os mesmos patrões de sempre. Ou achar que só a luta sindical vai resolver, porque não vai, a gente ganha uma porcentagem com muito esforço, e é bom que a gente faça isso, senão a gente vai morrer mais de fome, mas depois a inflação vem e come o resto, vai e privatiza, vai e terceiriza, vai e tira os nossos direitos. Então, você enxuga gelo e parece que o gelo vai se derretendo, entendeu? Então, a gente precisa pensar também, lutar muito, mas pensar num projeto que, de fato, resolva o nosso problema. Essa é a ideia do PSTU, essa é a ideia do Polo Socialista e Revolucionário, e se os companheiros e companheiras queiram nos conhecer, tem várias formas aí através dos sites, a gente pode nos procurar e a gente se ajudar nessa luta dos de baixo, na minha opinião, contra os de cima. Eu acho que esse é um bom slogan, os de baixo contra os de cima, não é os de baixo se juntando com o Alckmin e com os de cima. Eu não consigo imaginar um cara que roubou bomba em Pinheirinho e depois dizer, vou me aliar com o Alckmin, isso não faz sentido. Ou eu que fiz greve no metrô, ou a gente que em 2013 se manifestou contra o aumento da passagem, depois eu vou ser aliado do Haddad ou do Alckmin, ou a gente que enfrentou o Bolsonaro nesse ano por diversos motivos, a gente vai ser amiguinho desse. Não é. Não são nossos amigos, não são nossos aliados, são nossos algozes. Você, então, pré-candidato ao governo de São Paulo, a chapa aí para a presidência com a Vera Lúcia, né? Senador, vocês já têm alguma ideia? Alguém já se lançou aí? Não, nós estamos ainda conversando com os nossos companheiros aliados, o Polo, inclusive. Nós estamos pensando aqui, vamos tentando fechar a chapa aqui. Apresentamos a nossa pré-candidatura pelo PSTU para o Polo, inclusive, para que os companheiros do Polo pensem, conversem. A companheira Flávia, que é professora como vice, que é aqui da base da PEUESP, a professora aqui de Brasilândia, mas, na verdade, nós estamos conversando aqui das diversas possibilidades, tanto das candidaturas a deputado estadual federal, mas também dos senadores. A gente ainda vai completar a chapa e apresentar para os trabalhadores, através das redes sociais. A campanha vai ser muito difícil, porque a gente tem pouco espaço, mas é isso, a gente a vida é difícil para nós enquanto trabalhador, na eleição não é diferente, e nós estamos acostumados a lutar, mas com o sonho, o sentimento de que nós estamos do lado certo e nós estamos do lado da maioria. O que a gente precisa agora é tentar tirar a gente dessa grande ilusão de que trabalhador e patrão juntos vão resolver o nosso problema, porque não vão. Maravilha. Encerrando aqui, então, o nosso papo, nossa entrevista. Altino, muito obrigado aí. Boa. Desculpa. Muito obrigado aí pela sua presença, sua participação. Lembrando que, dentro do possível, né, todos os demais pré-candidatos, o nosso foco, claro, nossa localização, estado de São Paulo, mas dentro do possível estaremos conversando com outras localidades também, né? Afinal, a luta é uma só, mas agora, no caso, Altino aí pré-candidato pelo PSTU ao governo de São Paulo. Muito obrigado e vou me despedindo aqui do público. Alguma consideração final aí, Altino? Não, primeiro agradecer o convite aí, a oportunidade, e vamos trabalhando. A gente tem que trabalhar muito para enfrentar essa sociedade que ela é completamente podre, exatamente porque os caras conseguem
tirar o básico nosso. Por exemplo, uma parte importante da população não consegue comer, não acorda e não sabe o que tem para comer do outro dia. Vários trabalhadores estão num desespero porque não sabem como pagam suas dívidas, aqueles que trabalham, inclusive. O cara do aplicativo tem que trabalhar mais de 12 horas para poder garantir o seu básico. Isso está errado. Então, para manter o carro. Para bater o carro. Então é isso. Esse sofrimento nosso também nos dá força para poder lutar. Então, do nosso sofrimento, nós vamos preparar um futuro diferente desse que está previsto para a gente. Valeu, obrigado aí pela oportunidade. Perfeitamente. Terminamos, então, aqui o nosso papo de hoje. Novamente agradecendo aí ao Altino Prazeres do PSTU. Um abraço aí a todos que nos acompanharam e tchau.